Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Vamos iniciar orando. Santo e eterno Pai, nós lhe agradecemos por este dia, agradecemos pela chuva que o Senhor manda para irrigar a terra. Te louvamos, ó Deus, pelo alimento, pelo lar, pelas vestes, pelo ar que respiramos, por todo este cuidado do Senhor para conosco. Pai eterno, nós pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos perdão das nossas falhas, reconhecemos a nossa pequenez e a nossa natureza pecaminosa, suplicamos o teu perdão, ó Pai. Pedimos perdão e reconhecemos que somos pecadores. Abençoa-nos agora, ó Pai, na instrução da tua palavra. Abra o nosso coração para que aprendamos de ti. Quanto a mim, Jesus, eu rogo a tua iluminação para que eu fale através do Santo Espírito, para que o teu povo seja alimentado e edificado por este texto. Em nome de Jesus. Amém. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo de Atos. Ontem nós fizemos uma pequena pausa para falarmos um pouco sobre a história da Igreja Presbiteriana no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, porque ontem nós celebramos 161 anos da fundação da nossa igreja aqui no Brasil. Então, hoje nós retomamos a nossa sequência em Atos. E hoje, Atos, capítulo 4, versículos de 23 até o 31, o que sucedeu após Pedro e João serem presos e comparecerem diante do Sinédrio. Atos, capítulo 4, de 23 a 31. Diz assim o texto: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então, a primeira postura que eles fazem ao sair daquela situação difícil de prisão, de discurso, de defesa diante do sinédrio, é regressar à igreja, regressar à comunidade cristã e relatar o que havia acontecido. Versículo 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, do relato de Pedro e João, os demais apóstolos, os demais irmãos e irmãs, discípulos e discípulas de Jesus, todos aqueles que compunham a igreja primitiva, essa comunidade cristã aqui de Atos, eles levantam a voz numa aclamação ao Senhor e depois numa oração. Então, nós temos aqui agora uma oração, uma adoração, uma aclamação, são linhas quase que poéticas, tá? Mas que mostram essa prática viva de oração. Qual é a primeira atitude da igreja depois deles serem perseguidos? Orar. Primeiro, aclamar ao Senhor, reconhecer a grandeza de Deus e orar. Então, vamos pensar no cabeçalho da oração, nesta declaração, nesta aclamação, declaração de Deus que é o soberano Senhor. É interessante que o termo soberano aqui vem do grego déspota. E déspota se tornou uma denotação ruim para a gente hoje, né? Como algum ditador e etc. Mas emprestando esse termo aqui do grego koiné, o grego comum, né? O grego simples, o grego das falas mais simples do passado, o déspota era o senhor de escravos e a vontade dele era inquestionável. Então, pensar aqui em Deus como déspota é dizer que nós somos escravos dele. E sendo escravos dele, sendo ele o déspota, a sua vontade é inquestionável. E esta introdução da oração, esta adoração, esta invocação a este Deus soberano é importante, porque vai denotar a essência da própria oração. Se ele é o déspota, se ele é o senhor dos escravos, e nós somos os escravos dele, e a vontade dele é inquestionável, então nós temos que fazer a vontade dele.
E vamos ver o desenvolvimento deste tema agora na oração desta igreja cristã, desta comunidade cristã primitiva, né, a primeira igreja estabelecida. Então, esse recomenda o Deus Criador, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, ou seja, o Deus que faz, o Deus que cria, o Deus Criador. Do que vale a palavra do Sinédrio, de anciãos e sacerdotes, diante da palavra do Senhor, que é o Deus que é Criador. Fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então, o versículo 25 e o versículo 26 são citações do Salmo 2. Salmo 2, versículo 1 e versículo 2. Então, dentre esta oração, dentro deste cabeçalho de oração, dentro desta poesia aqui que está sendo elaborada, que mostra a devoção e a vida cultica da igreja cristã primitiva, a citação do Antigo Testamento é mostrar que o Salmo 2, que era um salmo interpretado como um salmo messiânico, um salmo que prenunciava e falava acerca do Messias, né? E agora esse salmo é aplicado ao que aconteceu e o que está acontecendo, esta perseguição por parte destas pessoas, primeiro a Jesus, o Messias, o Cristo, títulos do Antigo Testamento, né, para o Messias, agora aplicados a Jesus. E o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 2 agora são direcionados como um cumprimento daquilo que aconteceu por meio de Herodes e de Pôncio Pilatos. É provável que o Herodes citado aqui seja Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, o Herodes que Jesus comparece diante dele por causa de ser ali aquela região, né? E Pôncio Pilatos, o procurador romano, o governador da Judéia, aquele que administrava sob a efígie de Roma. Então, o governante, o monarca que não era judeu, né, era idumeu, mas o monarca ali estabelecido e o próprio governo romano, tanto Herodes quanto Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então, pode-se acrescentar aí os escribas, os fariseus, os saduceus, todos aqueles que pediram a crucificação de Jesus. E ao aplicar o Salmo 2, versículo 1 e versículo 2, a como Cristo foi entregue para ser morto pelos principais, pelas autoridades, e agora essa citação do Salmo e a atribuição à sentença de Pilatos, à sentença de Herodes e dos demais judeus, há esse cumprimento como algo que estava previsto. Versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, nós temos mais uma vez aqui o verbo predeterminar. É o mesmo verbo que aparece lá em Romanos 8:30, né? A raiz desse verbo é o verbo proorizo, e ele tem uma ideia de fazer antes de acontecer, determinar antes que houvesse. Então, o versículo 28 diz que o fato de Jesus ter sido entregue e morto pelas principais autoridades judaicas e pelo próprio consentimento e sentença de Pôncio Pilatos, o procurador romano, o governador romano daquela região, estavam dentro do propósito de Deus. Para se cumprir também aquilo que Cristo diz acerca de si: ninguém toma a minha vida, antes eu a entrego espontânea e liberalmente. Ou seja, nenhum exército do mundo tem poder para prender e crucificar Deus, o Filho de Deus. Tá? Então, esta entrega, esta aplicação do Salmo 2,
E agora Atos mostra a interpretação final deste salmo na pessoa de Jesus e na perseguição de Herodes e Pôncio Pilatos e dos líderes religiosos de Israel, como parte do plano divino de salvação, a predeterminação do Senhor. Não tinha outra maneira de sermos salvos, a não ser que Cristo morresse desta maneira em nosso lugar para perdoar-nos dos nossos pecados. Se Cristo não tivesse morrido, nós não seríamos salvos, não seríamos perdoados. Então, Cristo paga o preço no nosso lugar, e isso diz que faz parte da predeterminação, do plano eterno do Senhor. Não tinha como ser de outra maneira. Maravilhoso, né? Isso, o Pai, desde antes da fundação do mundo, já havia pré-ordenado que o Filho viesse e morresse em nosso lugar para pagar o preço nosso, né? Para que fôssemos salvos pela graça. Versículo 29. Então, diante deste cabeçalho da oração, desta aclamação, desta invocação, desta interpretação do Antigo Testamento à luz do Novo, de dizer que realmente essa perseguição acontece ao Cristo pela predeterminação do Senhor, mas que esta perseguição agora vai pairar sobre a igreja, o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, né? Disse que seriam perseguidos, seriam mortos e sofreriam todo dano por causa dele. Cristo já havia antecipado a perseguição aos seus apóstolos e à igreja primitiva. Então agora levanta-se uma voz no meio desta oração de petição. Então eles fazem uma petição. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Intrepidez é com coragem, sem medo, tá? Então, a primeira petição que aparece aqui, depois de toda essa exposição, é: Senhor, diante das perseguições, dê coragem para que o evangelho, para que o querigma cristão continue a ser pregado, para que a mensagem de salvação, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que o fundamento do ensino dos apóstolos continue a ser pregado dia a dia, que a boa nova de salvação, que a obra de Cristo alcance todos os povos. Ou seja, diante da perseguição, a petição é para que tenham mais coragem ainda. Diante destas ameaças, Deus, veja, eles não pedem que cesse a ameaça. Eles sabiam que isso não iria acontecer. Sabiam que a tendência agora era que houvesse uma piora do comportamento dos religiosos, dos líderes religiosos, fariseus, escribas e saduceus, né, os componentes do sinédrio. Ele sabia que isto iria acontecer, então, diante disso, eles já pedem para o Senhor, diante da perseguição, nos dê coragem. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha que interessante. A atribuição aos milagres vem de Deus. A própria petição, veja, a petição não é feita da seguinte maneira: dê Deus poder para os apóstolos, ou dê dom de cura para o apóstolo ir lá e botar a mão e a pessoa ser curada porque ele tem o dom de cura. Veja que esta petição nos traz uma humildade tremenda. Mesmo em uma época que, de uma maneira extraordinária, os apóstolos, para que se referendasse o reino, para que o milagre fosse o sinal da marca que o reino ali estava, para dar valor àquela mensagem cristã, né? Os sinais acompanhariam e etc. Poderiam muito bem falar, não, né? Nós impomos a mão sobre o coxo e etc. E eles desfocam isto deles e dizem ao Senhor: Senhor, estendes a mão, Deus estenda a mão. Ou seja, esse pedido para que os milagres, assim como aconteceu com o coxo, continuassem a acontecer, era para trazer glória para Deus, para mostrar que o reino era estabelecido, que Cristo Jesus é o Messias que eles aguardavam, e para mostrar esses sinais, essas evidências, para que não houvesse dúvida ao povo que o Messias já havia inaugurado o seu reino e a mensagem de salvação alcançasse as pessoas. Então, é interessante isso, né? Se nós formos falar sobre milagres hoje, eu acredito em milagres. Pela providência de Deus, o Senhor pode curar e fazer qualquer milagre que Ele quiser. Deus pode
pela ação dele, assim como no passado, curar enfermos, ressuscitar mortos, fazer cegos enxergarem, fazer surdos ouvirem, pode curar um câncer, pode curar qualquer coisa. Eu acredito plenamente nisso. Mas um pouco diferente do que era muito evidenciado nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Não podemos dizer mais que cotidianamente nós vivemos hoje na igreja algo como aconteceu aqui na igreja apostólica, né? Era algo diferente, havia uma necessidade diferente naquele contexto, tá? Agora, diante do Covid-19, nós estamos vendo isso, né? Algumas pessoas são curadas pela ação de Deus, outras por tratamento médico, outras não são curadas e vieram a óbito. Então, pensem comigo, seria muita injustiça se uma pessoa, um homem, seja um homem, uma mulher, um pastor, uma pastora, apóstolo, apóstola, bispo, episcopisa, sei lá o quê, que tenha tal dom, tenha tal poder que Deus deu a ele de realmente curar e negar esse poder de cura, até para honrar Jesus, a estas pessoas que estão falecendo por Covid-19. Então, eu acho que foi um golpe muito forte no chamado movimento triunfalista, nessa teologia da prosperidade, que promete cura para qualquer doença, que promete resposta para todas as perguntas, que fala que há um poder se você, no indivíduo lá, orando e etc. Onde estão esses indivíduos, né? Você vê que realmente o Covid-19 foi um golpe forte nos movimentos neopentecostais de teologia de prosperidade, de triunfalismo, né? Que Deus cura mediante a fé da pessoa ou a fé do pastor que está orando. Não vimos isto. Vimos pessoas curadas pela ação de Deus sobrenaturalmente. Não tenho dúvida que alguém deve ter sido curado dessa maneira. Outras foram curadas pelo tratamento médico. Aliás, pelo múltiplo tratamento, né, para a questão de tratar os sintomas, porque o vírus realmente ainda não tem cura, não tem algo que cure o vírus, né, mas tratar os sintomas, e outras pessoas que vieram a óbito por causa disso. Então, quando a gente for pedir por milagre, a gente tem que o máximo possível colocar a nossa vaidade, a nossa arrogância de lado e orar como os apóstolos, como a igreja cristã primitiva orou. Estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, Deus, estenda a tua mão. Se Deus não quiser estender, amados, amadas, Ele já estendeu a mão nos salvando e nos curando a pior das enfermidades, que o pecado, a eterna separação entre nós e Ele. Então, estando salvos, né? Então, o importante é termos esta humildade, tá? O versículo 30 nos dá uma lição, principalmente nessa época em que tem tanto profeta aí dando profetada e de Deus essas pessoas não têm absolutamente nada, né? Só estão enganando e trazendo frustração às pessoas, pregando um evangelho diferente do da Escritura. Versículo 31, que conclui esta oração, né? Que mostra o que houve. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então veja, eles eram corajosos e continuaram anunciando a palavra de Deus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Veja, se fosse o homem pelo homem, se fosse Pedro por Pedro, João por João, se fosse Tiago por Tiago, né, eles provavelmente iriam voltar para casa correndo e morrendo de medo. Não é o que eles fazem na crucificação? Não é o que os apóstolos, eles não fogem no ato da crucificação, vão lá e ficam trancados, morrendo de medo. Não são as mulheres as únicas que têm coragem de ir lá no túmulo cedinho? A Bíblia só cita que João estava lá diante da cruz. E os outros? Pedro não nega 3 vezes no pátio do sumo sacerdote, morrendo de medo de ser identificado e sofreram a pena igual ao do seu mestre? Por isso Jesus fala, vocês estão preparados para beber do cálice que eu vou beber? Claro que não está. E isso é evidenciado depois. E o versículo 31 mostra, né, que é o Espírito Santo quando enche o coração do indivíduo, quando ele é capacitado por Deus para isso, aí sim ele tem coragem e anuncia a palavra de Deus.
Ou veja, até nisto nós somos extremamente dependentes do Senhor. Até para anunciar a palavra dele, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Né? Eu acho que esta é a teologia de fato, né? Aquela que nos coloca totalmente dependentes do Senhor, excluindo qualquer vaidade, presunção, prepotência humana. Somos totalmente dependentes dele. E que aprendamos a orar como a igreja antiga orou, que seja um compêndio de oração para cada um de nós, estes versículos, né, que nos ensine a orar. E amanhã nós continuamos aqui com o capítulo 4, vamos falar do segundo sumário, ou do segundo resumo principal aqui do livro de Atos. Então amanhã vamos estudar mais um trechinho, mais um sumário, né, aquele resumo do que estava acontecendo. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Então vamos ver os nossos pedidos e motivos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo, tá? Eu vou subir aqui os comentários. Se você ainda não fez o seu pedido, dá tempo de fazer. E não se esqueça de deixar um boa noite, um oi, para a gente enviar um abraço para ti no final, né? Que eu só consigo saber se você assistiu esta live, se você comentar. Não aparecem os nomes aqui para mim se você não comentar a live. Então, o primeiro pedido de oração que aparece aqui para mim, da nossa irmã Solange, lá de Xanxerê, diz assim: Pastor, quero agradecer a Deus e a todos que oram por mim, pela minha família. Hoje estou melhor da minha garganta, gripe e tosse. Já faz 3 meses que está tratando e sou grata a Deus. E a mim, que isso? E agradece a todos que estão orando. Conte sempre com as nossas orações, viu, Solange? Ficamos felizes no Senhor de saber da sua recuperação. Temos o pedido aqui do diácono Osni. Agradecemos por ter tudo dado certo na cirurgia da Cristina, né? Nós oramos ontem por isso, graças a Deus. E agora pedimos pela sua recuperação no pós-operatório. Pedimos oração também pelo tio do Osni, o João Antônio, que continua internado na UTI, e pela recuperação do Cristiano, que teve uma lesão e está se recuperando. A nossa irmã Letícia pede oração pela saúde da Ivanilde e da sua prima, a Norma. A nossa irmã Lígia Soares pede oração pela Rízia e pela Leocádia, que continuam internadas devido à contaminação com o Covid-19. Nossa irmã Rosana pede oração pela Lilian, que é amiga da Ruth, que foi diagnosticada com câncer. Então, vamos orar, né, pela vida da Lilian. Bom, são os motivos de oração que aparecem aqui para a gente, né? Então, vamos orar e depois mandaremos os abraços. Senhor, nós agradecemos pela tua misericórdia sobre a vida da Solange, que o Senhor continue a abençoar ela e os seus familiares. Cuida, Pai, fortalece e supra todas as suas necessidades. Obrigado, Pai, pela vida da Solange, de toda a sua família. Nós cremos que o Senhor continuará a abençoá-la e guardá-la, livrá-la de todo o mal. Supra todas as suas necessidades, ó Deus, e toma sempre ela nas tuas mãos. Que ela seja sempre confortada e amada por ti, Jesus, e que ela sinta este amor do Senhor a cada dia na vida dela. Pai eterno, nós pedimos a tua bênção, o teu amor sobre a vida do diácono Osni, da nossa irmã Valéria, que o Senhor abençoe ele e toda a sua família, suprindo também todas as suas necessidades e guardando-os de todo o mal. Pai, nós pedimos também pela recuperação da Cristina no pós-operatório, que ela fique bem, que se recupere plenamente e a sua saúde volte a ser como era, Pai, uma saúde perfeita. Abençoe a Cristina, Deus. Abençoe também
o João Antônio, que continua internado na UTI, e abençoe também o Cristiano, se recuperando da lesão, Pai. Toma toda a família do Osni nas tuas mãos, ó Deus, e todos os familiares, todas as famílias que nos assistem, sejam abençoadas por Ti. Pai eterno, abençoe a nossa irmã Letícia, abençoe o presbítero Ricardo, abençoe a Luísa, abençoe o Ricardinho, abençoe toda a sua família, Deus. Cuida deles, ó Pai, guarda-os, protege-os, que a tua bênção esteja com eles. Em especial, nós rogamos pela saúde da Ivanilde e da Norma. Colocamos elas nas tuas mãos, ó Pai, suplicando que o Senhor tenha misericórdia e as cure segundo a tua vontade. Pai, abençoe a nossa irmã Lígia Soares, abençoe toda a sua família também. Pedimos pela vida da Rízia, da Leocádia, que continuam internadas. Pai, que a tua poderosa mão esteja sobre elas. Se for da tua vontade, ó Deus, curas, faz um milagre nesta vida, mas que seja para a honra e glória do teu nome. Supre elas e todos os seus familiares, ó Pai, atendendo todas as suas necessidades. Senhor, abençoe a nossa irmã Rosana, abençoe toda a sua família, cuida dela, Pai, a abençoa. E nós intercedemos pela saúde da Lilian, ó Deus. Abençoe a Lilian, ó Pai. Foi diagnosticada com essa doença tão terrível. Cremos no teu poder para curar e pedimos a cura da Lilian, ó Pai. Seja feita a tua vontade. Abençoe a Ruth também, ó Deus, e todos os seus familiares. Senhor, nós intercedemos pela vida do pastor Luiz Ricardo, que se encontra num quadro grave, hospitalizado. Abençoe este teu servo. Colocamos a saúde dele nas tuas mãos, ó Deus, pedindo que o teu grande amor e a tua infinita graça esteja com ele nesse momento. Santo Espírito esteja com todos os familiares também, dando certeza que o Senhor está cuidando dele, que o Senhor é soberano e todas as coisas estão nas tuas mãos. Abençoa o teu servo, Pai, que precisa tanto de ti nesse momento, está com a saúde tão complicada. Tenha misericórdia da vida do reverendo Luiz Ricardo, ó Deus. Cuida dele. O Senhor sabe, Pai, que teu servo precisa muito de ti nesse momento. Senhor, abençoe toda a família da dona Carmen Vega, os que residem aqui no Brasil, os que estão no Chile. Que o Senhor supra todas as suas necessidades, que a tua graça, o teu amor esteja com eles, não só hoje, mas para todos sempre. Senhor, abençoe todos os irmãos e irmãs que estão assistindo essa transmissão, todos que assistirão posteriormente, que a tua graça, o teu amor, a tua bênção, as tuas misericórdias esteja sobre a vida deles para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aos nossos boa noites. Se você ainda não enviou o seu boa noite, faça, que aí a gente consegue mandar um oizinho para ti aqui. Boa noite, Rosilda Andrade, um abração para ti. Boa noite, Rogério Andrade, um abração para ti também, obrigado pela companhia, né? Família Andrade em peso. Boa noite, Fabrício, boa noite, Priscila, boa noite, Laura, que Deus lhes abençoe. Obrigado, viu, Fabrício, pela companhia. Boa noite, Solange, a nossa amiga lá de Xanxerê. Deus te abençoe muito, viu, Solange? Estamos com saudades de ti. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Envie sempre um abraço, né, a todos os seus familiares que nós temos orado. E crido, né, que Deus tem poder para restaurar a saúde deles. Boa noite, Rosana. Que Deus lhe abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Rose Andrade. Que Deus lhe abençoe. Fala, família Andrade em peso aqui com a gente, né? Deus abençoe muito. Um abração para ti. Boa noite, Raquel. Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, seu Omar. Boa noite, dona Carmen. Que Deus lhes abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, tia Fi. Boa noite, Chico. São os nossos tios lá de Águas de Lindó, interior de São Paulo, né? Muito obrigado pela companhia. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Dulceléia Pereira, nossa irmã de Itapema, né? Deus abençoe muito, obrigado pela companhia. Desde o início, né? Desde lá do comecinho, em março, quando nós iniciamos as lives, a Dulceléia tem acompanhado todas, viu? Muito obrigado, viu, Dulceléia? Que Deus lhe abençoe.
Boa noite, Fabian, toda a família Butski. Boa noite, Zenaide. Boa noite, Sofia. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite também para nossa irmã Lídia Soares. Que Deus lhe abençoe. Um abração para ti e para toda a família. Boa noite, Marcos Simas. Um abração para ti, para toda a sua família. Que Deus lhe abençoe muito. Boa noite, Marlene Vieira. Muito obrigado, né? Então, Deus abençoe muito o seu Marcos Simas, Marlene Vieira. Obrigado pela companhia. Boa noite, João. Boa noite, Júlia. Boa noite, Tamires. Boa noite, Maria. O João, nosso vizinho de porta aqui no condomínio, né? No edifício Le Castellet. Olha que chique, né? Obrigado, viu, João, pela companhia. Que Deus lhe abençoe muito. Boa noite, seu Osias, nosso irmão lá de Rio dos Cedros. Um abração para o senhor, para a esposa. Obrigado pela companhia. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Boa noite, Luísa. Muito obrigado pela companhia. Deus lhes abençoe muito. Boa noite, presbítero Max. Boa noite, Léo. Boa noite, Hanna. Deus abençoe muito. Um abração para vocês. Obrigado pela companhia, né? Um abração também para Ellen, para o Fernando, para o Max William, para a Ana, para a família toda. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Boa noite, Ana. Muito obrigado pela companhia. Que Deus lhes abençoe, né? Ontem foi uma live muito abençoada lá da igreja, junto com o Diego Parizotti, em favor da Amanda Soave, né? Uma bênção de Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos da igreja presbiteriana de Xanxerê. Foi muito bonita a live, né? Pena que a Ana não canta nada, né? Ah, tá louco, viu? Vamos pagar um curso para ela de cantoria para ver se melhora. Um abração para a Ana, para o presbítero Jonas, o presbítero Leandro, né? Para o Kid, para o Jô, todo o pessoal que estava no louvor ontem na live. Foi muito bonito, viu? Que Deus abençoe muito. Né? O Jonas tocando contrabaixo, então você vê que beleza, né? Ele apertava uma nota só lá, só na corda de cima, mas ficou chique. Um abração, viu, Jonas? Um abração, Ana. Deus lhes abençoe muito. Isso aí são os nomes que apareceram aqui para mim. Então, que Deus abençoe a todos e a todas, né? Talvez você não tenha comentado, mas está assistindo. Que o Senhor abençoe muito a sua vida. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, nós voltamos amanhã, às 19h30, com as canções, e às 20 horas, com a continuação de Atos, né? Vamos estudar mais o segundo sumário importante, né? Já estudamos o primeiro no capítulo 2, estudaremos agora o segundo sumário em Atos, desculpe, e talvez a gente faça até um paralelo. Então, boa noite a todos e a todas, até amanhã.